versão, depois eu leio a minha. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto aonde, irmão? O mar. E ajuntou o que ali? Muita, ou seja, uma multidão. Diga para alguém, uma multidão. A ele de sorte que entrando aonde? Num barco. O que Jesus fez? Mas pode pregar sentado, irmão? Então me dá uma cadeira que eu vou pregar sentado hoje. Brincadeira, irmão, brincadeira. O pastor Ganê é mais maluco que eu. E toda a multidão estava, a multidão em pé. Jesus? Tem alguém reclamando? Tem alguém brigando? Não. E Jesus estava fazendo o quê? Pregando. Olha o próximo verso. E falou de muitas coisas ou seja, fácil de entendimento, dizendo: eis que o semeador saiu. Pode ir passando. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto, e vieram o que, irmão? As aves do céu e comeram. Olha o próximo. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra, e logo, porque não tinha. Mas olha o que aconteceu, logo nasceu porque não tinha. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Próximo. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Próximo verso. E outra caiu em boa, e deu fruto. Era para você estar dando glória, irmão. E deu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Tem mais um versículo? Não, mais um versículo aí ou não? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora coloca para mim aí, Diego, o verso 18. E deixa aqui. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Deixa aí. Deixa aí. Pode se assentar. Abre o teu coração. Deus tem conselhos maravilhosos para nós. Glória a Deus. Ó, as crianças saíram daqui, fez um vácuo aqui, né, irmão? Traz as crianças de novo, tia. Aleluia. Querido, Jesus, ele sempre pregou por parábolas. E perceba-se que Jesus, ele ensinou 12 camaradas com ele, 12 apóstolos, discípulos deles que se tornaram apóstolos, né? E Jesus, pastor Claudinei, sempre trouxe um caráter cristão para eles. Ao ponto de Jesus começar a falar por parábolas a uma grande multidão, se assentar num barco para pregar, e os seus discípulos indagar ele, dizendo: por que tu está pregando por parábolas? Por que o Senhor prega a essa multidão? É como que ele estivesse dizendo assim: Miquel, por que para nós o Senhor não fala parábola, e por que para a multidão o Senhor fala? Então, Diego, os discípulos estão indargando a Cristo com a mensagem, Brian. E eles estão dizendo, olha o verso de número, coloca para mim o verso 11, depois você volta aqui no 18. Coloca o verso 11, Diego. Isso aqui é os discípulos. Ele, ou coloca o antes, o 10. Ó, e acercando-se dele, quem? Disseram-lhe: por que lhe fala por? Então os discípulos estão olhando para Jesus, pastora Maria, estão dizendo assim: Senhor, por que o Senhor está pregando desta forma? Por que o Senhor está indo nessa pegada? Porque nós não estamos entendendo. Olha o outro verso, verso 11 agora. Ele respondeu, disse-lhe: porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a multidão a eles não é. Deus está dizendo: eu dou conhecimento e mistério para quem anda. Para quem anda. Diga para alguém: aprendeu? Diga para alguém: está aprendendo? Deus só vai revelar mistérios, conhecimento de profundidade, para quem acompanha a Ele, para quem quer fielmente ser seguidor de Cristo. Quem está entendendo isso aqui diz amém. Amém? Então ele respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer o mistério, os mistérios do que, irmão? Do reino dos.
Então Deus já estava revelando para 12 homens, Miqueias, mistérios do reino de Deus. Pegou isso aqui, Brian? Mas para a multidão ainda, Jesus não tem como revelar. Então o que Jesus está falando conosco aqui hoje é, queridos, nós estamos vivendo uma grande semeadura, irmão. Só que nem todos estão preparados para começar a entender os mistérios do reino de Deus. Deus, Ele quer levar você num outro nível, num outro patamar. Deus quer trazer, sabe, a notoriedade ao teu coração de coisas profundas e extraordinárias. O problema é que a gente se contentou em viver como a multidão. Parábolas é suficiente, e Jesus vai falar por parábola, porque a multidão não consegue compreender o que é mistério. Próximo verso, já coloca para mim. É o 12, né? Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem. Então, o que Jesus está enchendo o estômago dos discípulos é de coisa profunda, não é raso, irmão, é algo sólido. Jesus está ensinando 12 homens a se tornar uma máquina, irmão. Sabe, enchendo eles de autoridade, enchendo esses caras de, sabe, de coisas do céu. Aí Jesus está dizendo assim: segura essa aqui, porque aqueles que têm, se dará e terá em abundância. Vocês têm, se dará e terá. Mas aquele que não tem, até aquilo que... Olha o próximo verso. Isso que é Jesus falando, irmão. Por isso lhe falo porque eles vendo, não veem, e ouvindo, nem. Mas vocês que estão comigo, oh meu Deus, a multidão só quer pão, a multidão só quer comer. Depois da panela pregar, eles vão se aglomerar e vão querer compartilhar pão, vão querer multiplicação. Mas vocês que estão comigo, oh glória, tem gente que só quer a bênção. A igreja para eles só é o lugar de dar bênção, mas para vocês, estar comigo é suficiente. Oh, Ramagassúria. Próximo verso, Gê, coloca para mim. E nele se cumpre o quê? A profecia de Isaías, que diz: ouvindo, mas não, e vendo, mas não. Então a profecia aqui de Isaías está se cumprindo. Vai ter um povo que não vai querer ter comprometimento com a semeadura do reino. Vai ter pessoas que até vão estar na igreja em corpo, mas nunca vai querer uma responsabilidade do reino, porque reino de Deus é cargo de responsabilidade, irmão. Não existe servir o grandão da Galileia, ter relacionamento com Deus, sem comprometer a sua vida 100% com Ele. Deus não quer metade, Deus não quer 70%, Deus quer você por 100% diante da sua presença, irmão. Deus não aceita dividir a gente com coisas banais. O que Deus está falando aqui, pastora Ana, é: quem anda comigo precisa estar 100% comigo. Já pensou pessoas andar com o Senhor vendo, mas não vendo e não percebendo as coisas que estão acontecendo? Deus não andou com 12 caras, irmão, ainda que eram chucros, ainda que eram ruins no entendimento, mas Jesus preparou 12 discípulos. Sabe o que Jesus está falando para nós hoje? Eu quero te preparar para um tempo específico na sua vida. Quem sabe a multidão está te cercando, e quem está do teu lado não está entendendo o que Deus vai fazer ou está fazendo em você. Mas não é para eles entender, é para você tomar liberdade daquilo que Deus está gerando, irmão. Oramassuri calabaia. Próximo verso, pode colocar o 15. Porque o coração desse povo está... Eles pedem bênção, mas o coração está fechado. E ouviram o quê? De mau grado com os seus... Eles até me ouvem, mas não é a palavra que eles querem. Na verdade, Jesus está pregando para 12 caras dentro do barco, eles não estão entendendo. A
verdade é que Jesus juntou os 12 discípulos num barco, colocou uma multidão para ensinar. Aproveita esse momento que vocês estão comigo. Aproveita esse momento de comunhão. Aproveita a lágrima quente que rola ainda, irmão. Aproveita ainda o choro. Aproveita ainda a tua igreja que tem Bíblia, tem palavra. Aproveita o teu pastor. Aproveita a igreja boa que você está. Aproveita o tempo de oração. Deus está dizendo: aproveita o barco. Aproveita a palavra do barco. Porque esse povo aí, ó, o coração está endurecido e com mau grado estão com seus ouvidos abertos. E fecharam seus olhos para que não com os olhos e ouçam e compreendam porque, olha lá, porque se o coração do povo está endurecido, os ouvidos se fecham. Se os ouvidos estão fechados, não tem prazer, porque você só quer ver aquilo que você ouve. Olha lá, aí você quer ver, é ou não é? Então os ouvidos aguçados te dá vontade de ver. E esse povo não tem ouvidos aguçados, porque o coração está endurecido. O coração de pedra não quer ouvir. Quem não quer ouvir também não quer ver. E aí a Bíblia diz: então eles jamais vão compreender, porque jamais vai trazer clareza ao seu coração. E se convertam. E Jesus está dizendo assim: Brian, eu quero curar. Eu quero. É por isso que Jesus, nesse lugar, não faz maravilha nem cura ninguém. Por que Jesus só faz sinais e maravilha fora de Judá, fora de Israel? Por que o maior palco de cenário de milagre de Jesus foi em Cafarnaum? Porque o mesmo Jesus chegou para 12 homens que está com ele no barco e disse: profeta na sua pátria não tem honra. Porque a gente gosta de honrar quem vem de fora, a gente gosta de honrar fulano. É por isso que quando, por exemplo, a gente falou na mesa onde o Zé pregou aqui, quarta-feira desceu a ripa na nossa orelha, a gente tem que ouvir aquilo e dizer: Senhor, honra o teu servo com essa palavra, leva ele a níveis maiores com essa palavra. Está entendendo? Mas a gente não quer. Por quê? Porque a gente pode correr o risco dos nossos ouvidos estar, irmão, sabe, desaguçado ao ouvir a palavra, coração endurecido. Por isso o salmista vai dizer: se hoje tão somente ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se é a voz do Senhor que você ouve, então abra o teu coração. Próximo verso, Deus está dizendo: eu quero curar eles. Parece que eu fico vendo, sabe, a cara dos discípulos, pastor Ana Pasmo com Jesus, olhando assim: está pregando para nós, está pregando para eles. É para nós a mensagem. Mas bem-aventurado os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos. Jesus está chamando 12 homens de bem-aventurados, porque Jesus aqui não está falando com a multidão agora. Jesus está respondendo quem? Os discípulos. Então quer dizer que a multidão está olhando o que ele está falando agora. Agora não é com vocês, agora é com eles. Bem-aventurados sois vós. Por quê? Porque os seus olhos estão vendo, porque os seus ouvidos estão ouvindo, porque vocês ouvem. Olha o próximo. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós. Profeta e justo, Brian. Teve profeta bom, sim ou não? Homens de Deus já passaram por essa terra, sim ou não? Sabe o que Jesus está dizendo? Esses homens desejaram ver o que vocês estão vendo, morreram por aquilo que vocês estão vendo, entregaram a sua vida por aquilo que vocês estão vendo. Meu irmão, se um fogo do céu não começar a queimar nosso coração, está errado alguma coisa, irmão. Se a gente não tem desejo de mergulhar, de mais fundo, alguma coisa está errada em nós, irmão. Não bate a conta, irmão. Homens que desejavam ver o que você já viu, Diego. Homens que desejavam, Giza, ver o que você já viu, foram e não viram. Partiram e não viram, partiram e não ouviram. Jesus está olhando para nós nessa noite, está dizendo: nessa lei da semeadura do reino, dessa terra, eu dei a vocês autonomia. Vejam o que eles não viram, ouçam o que eles não ouviram. E não viram e ouvir o que vocês ouvem, e não. Próximo verso.
escutai-vos, pois a parábola. Jesus diz assim: escutai. Agora Jesus está dizendo: eu vou pregar para eles. Escutai. Preste atenção. Olha o verso próximo. Lembra da primeira terra? Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem quem? Vem o diabo, arrebata o que foi semeado no seu. Este é o que foi semeado junto ao campo. Lembra do semeador? O semeador saiu a semear. Vem comigo. A primeira semente é como se ele tivesse assim, semeando. E as primeiras sementes caiu aonde? Ao pé do caminho. Nem foi ao lugar ainda, mas já caiu aos pés do caminho. A Bíblia diz: vem o maligno e arrebata o que foi. É o tipo de pessoa que está dentro da igreja. Deus está lançando uma semente para te dar futuro, e você está lá, pior que um ventilador, olhando para lá e olhando para cá, e não presta atenção naquilo que Deus está semeando no seu coração. E eu chamo a tua atenção nessa noite, com o caráter de Cristo na minha vida. Preste atenção, há uma semente sendo lançada na sua vida aqui nessa noite. Então, irmão, o diabo, a Bíblia diz que o diabo ele está nos lugares celestiais. Miqueias, o diabo cultua com a gente. Ah, pastor, para de graça. O diabo senta do teu lado na cadeira, tira a tua atenção, cutuca, dá risada, conta piada, fala isso. Para quê? Para que você não consiga com que a semente seja lançada no seu coração. Porque o diabo sabe, se a semente cair numa terra boa, vai dar fruto para o Senhor. Então o primeiro tipo de terra, pastora Ana, é o tipo de terra de pé de caminho. E tudo que é beira de caminho precisa ter um encontro com Deus, irmão. Quem lembra do cego de Jericó? Ele estava onde? No caminho à beira. E ouvindo que ele passava, o semeador, Jesus curou. E ele diz: filho de Davi. Quem lembra do grito? Tem? Ele tem conhecimento, sim ou não? Sim ou não? Ele não tinha que gritar o Nazareno? Porque o lugar que ele está pedia esta simbologia, pedia, é ou não é? Essa genealogia. Filho de Davi é profético. Então conhecimento ele tem. Ele é cego dos seus olhos, mas em visão espiritual é muito mais do que 12 homens que estão andando com Jesus. Só que o cara está onde? Tem 12 homens que estão no caminho, mas não tem visão. Tem um cara que não está no caminho, mas tem visão. Aí Jesus diz assim, curou ele e disse assim: toma a sua cruz e... Em outras palavras, não adianta ter visão, mas está onde? Porque melhor é alguém que queira estar no caminho, ainda que não tenha visão, mas se abrir o coração, a semente germinará e Deus abrirá as vossas visões. Oh, eu sinto a presença de Deus. Então essa semente, ela caiu aonde? Na pé do caminho. Veio o diabo e arrebata. Porque o diabo não quer, irmão, que você ouça a palavra. O diabo sabe que se você ouvir a palavra, a tua vida vai mudar, irmão. O diabo sabe que se a tua casa ouvir a palavra, a tua casa vai ter mudança. Então o diabo vai fazer de tudo para tirar o teu foco, para que o melhor ambiente, o melhor momento seja um louvorzão, adoração. Não é, irmão, louvor é bom, adoração é bom, tudo é um conjunto. Mas a palavra de Deus é a semente preciosa aos nossos corações. Levante a sua mão, deixa eu liberar uma palavra. O diabo não vai arrebatar a semente que está sendo lançada no teu coração. Não vai. Há uma semente de Deus sendo lançada na sua casa, irmã. O diabo está fazendo de tudo para tirar a atenção da sua família, atenção, sabe, desviar você do propósito, arrancar você do propósito, mas não vai. Há uma semente de Deus germinando no seu coração. Pula para o próximo, 20. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Irmão, olha para cá.
Olha para mim aqui, segura e vem comigo. Aqui, ó. P degraus. Primeiro foi o quê? Pé. Segundo, o primeiro, Jesus não disse assim: aquele que ouve as minhas palavras veio maligno. Segundo, Jesus não está dizendo a mesma coisa: aquele que ouve a palavra. Perceba que todos estão. Ouvir não é suficiente, irmão. Se você não abrir teu coração para que ela germine, mude teu caráter, tua conduta, transforme você de dentro para fora, não é suficiente você se tornar um ouvinte, porque evangelho não é coleta de informação, evangelho é transformação de conduta cristã. Tem gente que aprendeu a coletar informações. Todo culto coleta, mas não muda. Toda noite coleta, mas não muda. Coleta, mas Deus está dizendo assim: não é só sobre coletar informações, é sobre você dizer: Senhor, meu coração está na plataforma do Teu Espírito Santo. Toca onde precisa tocar, mexe aonde precisa mexer. Então o que foi semeado, Miquel, em P degraus é o que ouve a palavra. E acontece o quê? É o crente, irmão, emocionado. Ele não é convertido, mas ele é convencido em tudo. A mensagem que o pastor Maxwell prega, o pastor Claudinei prega, o Zé prega, o pastor Ailda prega, mensagem maravilhosa, e a gente se convence com aquela mensagem. Uau, é isso mesmo. Mas aquela mensagem não toca onde precisa tocar para nos converter. Pedro mesmo andou com Jesus 3 anos. Quantos anos, irmão? E o mesmo Jesus falou para ele: o diabo pediu para se ir andar contigo, Pedro. O diabo pediu para peneirar. Eu intercedo por vós. Jesus permitiu. Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, mas quando tu se converter, é forte isso aqui, não é? O cara está 3 anos com Jesus, vendo Jesus abrir os olhos do cego, dar audição ao surdo, falar ao mudo, fazer o paralítico levantar. Jesus fez tudo isso com ele. Aí Jesus olha para ele e diz assim: mas Pedrão, a hora que tu se converter. Pedro ainda tinha uma espada, Pedro não abria a mão da espada, Pedro ainda feria pessoas. E o mesmo Jesus disse assim: Pedro, ora comigo. E não orou, ora mal e não orou. Aí vai lá no monte, irmão, chega um menino Malco. Pedro faz o quê? Faz o quê? E qual foi a palavra de Jesus? Orai para que não faça o quê? Orai comigo para que não caiam. A primeira tentação, Pedro foi cedido a ela. Porque quem não ora se torna vulnerável. Jesus sempre lançou a palavra no coração de Pedro. Pedro tinha problema, irmão. Pedro era o tipo de pessoa bipolar. Uma hora estava bom, uma hora estava ruim. João também, a gente chama ele de apóstolo do amor. Maravilha, mas João também era bipolar. O mesmo João que do amor falou assim: por que você não mata todo mundo agora? Quem sabia disso? O mesmo apóstolo do amor, que a gente chama do apóstolo do amor, pastor, um dia olhou e falou: Senhor, quem te impede? Mata todo mundo. Está escrito. E aí, pastor? E aí que Pedrão foi por quê? Diga para alguém: quem não ora, não, seja profeta, diga: quem não ora fere pessoas, mas quem ora traz cura. Pegou ou não? Você vai continuar ainda ferindo pessoas se você não tiver um âmbito de oração, irmão. Comunhão. Deus está dizendo para 12 caras no barco: você ouve, você é emocionado, vocês ouvem o que eu estou pregando e vão sair daqui felizes, mas vocês não vão mudar de vida. Oh, mensagem difícil, né, irmão? Ei, meu marido, é Jesus pregando. O pregador aqui é Jesus. E ele está pregando num barco. Ele está dizendo: vocês estão ouvindo a palavra, agora a semente é boa, mas o problema é que vocês não dão credibilidade à semente, porque vocês até ouvem: oh, boa semente. Olha o próximo verso, coloca lá, 21. Vocês recebem com alegria, mas não tem raiz em. Antes é de pouca. Chegou em casa, se deparou com o boleto, acabou a palavra. Chegou no trabalho, no outro dia, alguém já está te olhando assim, perdeu a palavra. Chegou dentro de casa,
Papai xingou, mamãe xingou, perdeu a palavra. A esposa olhou torto, perdeu a palavra, porque não tem raiz, irmão. Ouve, mas não germina, não muda, sabe? Não nasce um propósito de Deus, não nasce algo diferente, meu Toninho. Deus quer gerar algo novo, mas não nasce. Por quê? Porque a gente se emociona, ouve, a palavra é boa, mas não tem raiz. Por quê? Porque tem mais pedra do que terra. Aí a Bíblia diz assim, ó, é de pouca duração, chegada a angústia, a perseguição, por causa do quê? Ah, virou crente agora, né? Mickey, agora tua vida é igreja. Daniel, agora é igreja. Então crentão agora, né? Agora estão indo para a igreja de novo. Agora, meu Toninho, é só igreja. Agora. E aí você começa a se angustiar, pastora, pelo peso da semente da palavra que foi plantada no teu coração. E logo, e quantos estão emocionados, ofendidos pela semente? Semente lançou, recebeu, é isso mesmo que eu vou fazer. A partir de agora é essa vida que eu quero. A partir de agora é esse propósito. Mas se ofende no trabalho, se ofende com os amigos, se ofende por causa da palavra que recebeu. Olha o próximo verso. Não tem raiz, irmão. E o que foi semeado entre é o que ouve a palavra. Mas os cuidados do que, irmão? Deste mundo. Ou seja, posso falar ou não? A gente quer viver uma vida de um pé na igreja completo, irmão, e outro não tem como ver assim. Deus nunca vai te aceitar assim, irmão. Esse pé é reino e esse é o mundo. E os espinhos são as paixões, porque espinho aqui nessa terra, dentro da semente cai, mas ela está cheia de espinho. E Jesus está chamando esses espinhos de paixão do mundo, cuidados do mundo. Mas os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Ou seja, o mundo ainda te cega. Sabe, o mundo ainda, sabe, está como catarata na nossa visão espiritual. E a gente não consegue de vez dizer: chega, mundo. Meu coração agora é de Deus. A minha vida agora é do Senhor. Deus me chamou, me livrou, me deu vida de novo, porque era para me estar 7 palmos dessa terra. Mas Jesus me deu vida de novo. Eu sou do Senhor. Então sufoca. E pasme, irmão. Vou encerrar. A terra, ela muda, sim ou não? E o semeador? Você viu o semeador, outro semeador semeando aqui? A terra muda, sim ou não? Perde caminho, pedregais e espinho. E agora vamos chegar na terra boa, muda lá. Mas o que foi semeado em boa é o que ouve e compreende. Compreender a palavra é colocar sua vida à disposição para gerar, irmão. Ouviu? Cuida, zela. Ah, irmão, pode vir que vem de fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Terra boa. Terra boa. Vamos juntar ali, irmão? Vamos juntar ali? Vamos juntar ali, ó. 60, não dá fruto. Um dá o que? Produz 100. 100%, sim ou não? 60 com 30 dá quanto? 90. Pegou a chave? 90 é teu. Terra boa. Não esqueça que é do Senhor. Terra boa. A 100, Deus está completando. Porque quando você dá 10, você está recebendo, você está dando, não é 10. Porque Deus não aceita 10. O teu 10 é 100%. Uma devoção. Uma terra boa. Que ouve palavra, o Senhor falou. O Senhor colocou a semente no teu coração e ela germinou. Ela não está sobre espinho, ela não está sobre pedra, e não tem aves do céu, rapina, comendo, não. Negativo. O Senhor plantou uma semente. Então vamos lá. Quantos tipos de terra tem aqui? Pé de caminho. Vamos lá, irmão?
pedregais, espinhenta ou espinhosa e terra boa. Então a terra mudou, sim ou não? Mas o semeador mudou? A semente mudou? Perceba-se que a terra muda, mas o semeador é imutável e a semente também. Você entendeu, Brian? O semeador, ele é imutável, ele não muda. Pastor, por que é? Deus está dizendo, não é sobre o semeador ou a semente, é sobre o tipo de terra que você tem se tornado. Todo culto, toda reunião, passa ano, sai ano, mês e mês, dia e dias, quarta e quarta, domingo e domingo, sábado e sábado. E Deus está dizendo para você, que tipo de terra você tem se contentado em ser? Não está germinando porque o mundo sufoca? Não está germinando porque não tem durabilidade? Você se ofende muito rápido? Ou você deixa o diabo arrancar a semente quando ele quer? Deus está dizendo, eu te chamo nessa noite para se tornar uma terra boa. Não vai ter diabo para arrebatar a semente do teu coração. Vai ter durabilidade. Vai ter estrutura emocional. Levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra. Vai ter estrutura emocional, vai ter estrutura conjugal, vai ter estrutura física, profissional e principalmente espiritual. E tem mais, os espinhos que te sufocam, você vai dizer, o meu mundo agora é a presença de Deus. A minha casa está debaixo da presença de Deus. E essa terra boa vai germinar. E tem mais, irmão. Você não sabe, irmão. Vou falar isso aqui sem medo de errar, irmão. Você não sabe o quanto que a tua casa vai produzir no reino de Deus. Você nem imagina, irmão. Você nem imagina. Você nem imagina. Estava vendo, eu estou seguindo aquele pastor da Y Veículos. Como é que é o nome dele mesmo, Zé? Pastor Evandro, né? Ele falou assim, ó. Tinha 3 árvores. Uma árvore, contando assim, ele conta essas coisas assim, irmão. Eu aprendo muito com ele. Ele está vendendo carro, ele fala assim, não é sobre carro, é sobre pessoas. Ele não deixa as pessoas comprar carro na loja dele, irmão. Ele vende 200 carros por mês. Só que tem gente, às vezes crente, casalzinho que senta com ele lá, financiamento lá em cima. Ele diz assim, é maravilha, então amanhã se busca, está tudo certo. E amanhã então só para assinar. O casal chega no outro dia com outra, pois é, acho que nós pensamos bem. Ele falou, beleza, por isso que eu não deixei você levar o carro, porque não é sobre carro, é sobre pessoas. Se ia se apertar, não ia conseguir pagar o carro, então por isso que eu não liberei o carro. Pensa num pastor de Deus, pastor. Pensa num homem, o senhor vai acompanhar depois. Y Veículos, tá voando. e ele contando assim, uma casa de recuperação. Depois ele contou no pátio da loja dele. Ele falou, 3 árvores, pastor. Uma árvore estava nascendo e disse assim, eu vou crescer tanto, eu vou ficar tão robusta, tão bonita, que eles vão olhar para mim e vai dizer assim, essa árvore aqui vai se tornar um baú para guardar tesouro. A outra árvore diz assim, mas eu quero crescer tanto, se tornar tão bela, que eu quero me tornar, que eu quero que eles peguem eu e façam de mim um grande navio. Um navio para carregar pessoas, cara. A outra árvore diz, eu quero crescer tanto, mas tanto que eu quero tocar o céu. Aí a primeira árvore cresceu, ficou bonita. O que aconteceu? Pegaram ela e de repente dela fizeram o quê? Fizeram o quê? Uma manjedoura. E colocaram nela o Salvador do mundo. Não, mas eu queria ser um baú para guardar o tesouro. E o maior tesouro do mundo foi guardado nela. Não, eu quero agora, eu quero ser um navio. Aí pegaram ela. E o desejo está no coração dela, pegaram ela, cortaram em fatias, cortaram madeira mais curta e fizeram um barco simples. Que um dia Jesus subiu nele e multidões ouviam pregar a palavra. Como por exemplo 12 homens. E a outra árvore que disse assim, eu quero tocar o céu. Um dia no galpão, cortado a metade, uma maior, uma menor, juntaram uma na outra e levaram até o Calvário. E lá colocaram o Salvador do mundo.
E a Bíblia diz que quando ela foi fincada no Monte Caveira, a terra estremeceu, o céu se abriu. E aquela árvore tocou o céu. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Eu só quero dizer para você uma coisa: o teu propósito só vai dar certo, só vai entrar no plano de Deus, irmão. Não é sobre aquilo que você quer, o que você pensa, é sobre aquilo que Deus projetou para você viver. Só que o diabo nunca vai desejar ver o que Deus projetou para você viver dando certo, irmão. E ele sempre vai querer te confundir com a tua razão, com o teu sonho, com os teus projetos, com a tua fabilidade humana. Diga para alguém: projeto certo é quando está na direção de Deus e não na nossa. Eu quero ser um baú, não, você vai ser uma manjedoura. Quero ser não, você vai ser um barco para ele pregar. Eu quero ser uma não, você vai ser uma cruz que vai o carregar. Tem alguém entendendo isso aqui, irmão? E a gente está forçando maçaneta, Mari. Forçando maçaneta. Vou entrar aqui, vou fazer isso, quero aquilo. E Deus está dizendo: para de forçar a maçaneta. Eu quero dar acesso para quem tem semente plantada no seu coração. Chega de forçar a maçaneta, irmão. Você é filho de Deus. Nós somos cristãos verdadeiramente em Cristo Jesus. Ficar forçando maçaneta para quê, irmão? Pede ao teu pai. Fala ao teu pai. Entra no secreto da casa dele. Fala com ele. Entrega a ele. Deus te chama nessa noite para dizer: queres abrir tão certo o teu coração? Queres tão certo abrir o teu coração? Eu tenho uma semente que vai germinar. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, pastor Ana. Eu tenho uma semente que vai germinar no teu coração. Coloca a mão no teu coração aí, sinta esse coração batendo. Será que ele não está muito duro para ouvir a palavra, irmão? Será que ele não está muito machucado para ouvir a palavra? Será que ele não está muito ferido para ouvir a palavra? Essa semente vai trazer cura, essa semente vai trazer paz. Essa semente vai trazer vida, autoridade. Deus vai restaurar a autoridade dentro da tua casa, irmão. Estenda as suas mãos assim. Deus vai restaurar a autoridade dentro da nossa casa, irmão. Deus vai restaurar a autoridade no nosso casamento, a autoridade com os nossos filhos. Deus vai restaurar a autoridade dentro do ambiente de trabalho. Deus vai trazer uma autoridade, resgatar essa autoridade sobre nós, porque nós somos filhos de Deus. E tem uma semente que está germinando dentro de nós. E essa semente se chama a palavra de Deus. Palavra que é essa, pastor? A Bíblia diz, irmão, o médico talvez não consegue chegar, o juiz não chega, o advogado não chega, mas a Bíblia é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai entre ossos e medulas, apta para discernir todo o pensamento. Pastor, o que está faltando na minha vida? Palavra. Pastor, o que está faltando na minha casa? Palavra. Pastor, o que está faltando? Dinheiro? Não, irmão, dinheiro não é o problema. O problema é que você quer dinheiro, mas sem a palavra. É trabalho? Não é trabalho. O problema é que você quer trabalhar, mas não quer a palavra. O que está faltando? Amizade? Não, irmão. Amizade Deus tem para te dar, mas primeiro Ele quer ver a palavra no teu coração. Porque ai, irmão. Porque se você dá olhos para amigos, amigo arranca a palavra. Agora se você dá olho para a palavra, o que Deus está falando para nós, Esther, é: coloca a palavra no lugar de honra de novo. A gente falou aqui hoje, irmão, na mesa, a gente ouve todo mundo, menos o Pai. A gente dá ouvido a todo mundo, irmão. A gente está coletando uma nojeira, está sendo tóxico para nós. A gente está intoxicado de tanta baboseira. Sim ou não? É baboseira, passou na internet. É o cachorro orelha que enfiaram o negócio, porque não sei o que, porque agora. Porque todo. Irmão, vou falar isso aqui. Você sabe de toda notícia fresca. No frescor da revelação da palavra. Você luta para saber, para ficar em dia com o noticiário, menos em dia
E aí você não sabe por que o mundo te chama. Você não sabe por que o mundo está dizendo, você tem que voltar, faz parte. Essa vida para você não dá certo. Você não sabe por que você se emociona com uma palavra verdadeira, mas não cria raiz. Por quê, pastor? Porque a palavra não está no seu lugar de honra. E Deus te chama aqui essa noite para dizer: volta a colocar a Bíblia no seu lugar de honra. Quem ama ler livros aí, levante a mão. É gostoso ler, pastor? Eu amo ler. Pastora também. Quem já leu bastante livro aí, levante a mão. É gostoso, não é? Mas o único livro que você lê com o autor presente, qual é? Qualquer livro que você lê é bom. Tua mente, pastora, viaja. É ou não é? É emocionante, eu gosto. Tua mente viaja. Por isso que eu vejo o cara escrevendo assim, vivendo aquilo. Mas quando você lê a Bíblia, irmão, esquenta teu corpo, tua alma. Você diz: eu sinto a tua presença comigo, Senhor. Pastor, por que eu leio e não sinto nada? Porque você lê até para-choque de caminhão. Você lê até o outdoor da cidade. Deus é fiel. É ou não é? Rabeta de trem, está lá escrito: rumo, destino. Mas o que muda não é ler. Porque ler, você lê livro. A Bíblia não se lê. A Bíblia medita de dia e de noite. Sabe como que termina esse verso aqui? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem Bíblia aí, irmão? Quem tem Bíblia? Quem trouxe? Pega a sua Bíblia e levanta comigo assim. Chacoalha a espada aí. E calaramassulha. Chacoalha. Sabe qual é o sinal? É você dentro da tua casa, no emprego, na tua família, com a espada do teu coração, dizendo: Satanás não tem para ti aqui não. Corta o laço aí, irmão. Profetiza, vai cortando o laço. Diga assim: a palavra está no lugar de honra. Está voltando. Se não estava, está voltando. Há uma espada mais penetrante do que espada de dois gumes, irmão. Mais afiada do que espada de dois gumes. E ela está no lugar de honra. Eu encerro com essa palavra. Jesus disse para Pedro: Pedro, essa espada aí não é legal. Pedro, essa espada não faz parte. Nunca. Porque Jesus entendeu que a hora que Pedro colocasse a espada verdadeira no lugar de honra, ele ia abandonar, não era forçar. Porque tudo aquilo que é forçado, nem vou falar. Intimidade forçada. Sabe? O que aconteceu, pastor Granei? A espada que vivia aqui foi para onde? Atos capítulo 3. Pedro abre a boca com a espada no lugar de honra. Mais de 3.000. Quantas almas? Primeira mensagem do pregador Pedro. O cara que cortava e feria pessoas está abrindo a boca e dizendo: ouçam a palavra. O cara que era convencido se converteu pela palavra. Eu não sei o que falta às vezes para você sair desse convencimento, irmão. Igreja não está aqui para te convencer, a igreja está aqui para te converter a Cristo Jesus. Amém? Amém, irmão? Quem vai sair daqui hoje com essa palavra no seu coração? Só quem é boa terra, levante a mão, irmão. Boa terra. É isso, irmão. Então diga assim: Senhor, o que eu precisava ouvir nessa noite, o Senhor falou no meu coração. Quero sair daqui hoje com essa palavra, dizendo: Senhor, eu sou uma terra boa. Espinho não vai impedir. Pedras, não. Nem o diabo. Chega de eu estar dentro da igreja quarta-feira, igual diz o pregador, parece que fica, como é que ele fala? Parece que fica boiando. Não, irmão, você tem que sentar aqui e dizer assim: Senhor, fala, que eu quero te ouvir. Amém, irmãos? Escuta isso, irmão.
Culto não é receber, culto é o quê, irmão? Entrega. O que você vai entregar para o Senhor nessa noite? Você tem algo para entregar para o Senhor nessa noite, amém? Prepara um louvor aí, Diego, se coloca de pé. Eu não sei se você trouxe algo para Deus nessa noite, irmão. Não sei. Não sei. Se você não tiver nada, pega o teu coração agora. Diga, Senhor, pega esse coração aqui, ó. Pega esse coração aqui, Senhor. Aleluia. Diga, Senhor, pega o meu coração, Senhor. Diga, coloca a tua mão dentro do meu coração agora. Feche seus olhos, Senhor. Abra os meus olhos. Diga, Senhor, eu não quero mais ser essa terra de espinho. O mundo está dizendo para mim que o meu lugar não é aqui. Tem amigos que me mandam mensagem. Ei, jovem, é com você que Deus está falando. Da tua santidade. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele vai entrar, irmão, na peleja que você está. Deus vai entrar, mas Deus quer ver a palavra no lugar de honra. Deus quer ver o passaporte ali, irmão. Deus quer ver a semente germinar na tua família, na tua casa. Até quando você vai deixar o diabo ficar roubando a semente, irmão? Até quando, irmã? Você vai permitir o diabo te dar regra nos teus filhos, na tua casa? Até quando a gente vai deixar o demônio pelejar e vencer? Não vai, irmão. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: abra o teu coração, a semente está sendo lançada. Esse ano você vai colher. Esse ano você vai cuidar dessa semente, custe o que custar, irmã. Escute isso, mulher de Deus. Você vai cuidar, você vai regar essa semente. Você vai amar a cuidar. Você vai aprender a ter zelo dessa semente. Você vai aprender a ter cuidado dessa semente. Você vai aprender, sabe, ter responsabilidade com essa semente. E essa semente ela vai germinar. E quando a semente germinar, te prepare para progredir, para dar fruto para o teu Deus. O seu Deus será exaltado e glorificado através da tua terra. Terra boa, terra frutífera. Aleluia. Receba o bálsamo de Jesus agora no teu coração, em nome de Jesus. Receba um bálsamo de Jesus no teu coração agora, irmão, em nome de Jesus. Eu libero essa oração agora e digo: receba o bálsamo do Espírito Santo na tua alma agora, em nome de Jesus. O diabo não vai arrancar essa semente. Não vai. O diabo está fazendo de tudo para arrancar a semente. O diabo está fazendo de tudo para arrancar o propósito de Deus na nossa vida. Não vai, em nome de Jesus. Eu libero essa oração agora, esse clamor. Não vai, em nome de Jesus. Shiri miasuri calabaia. Em nome de Jesus. Ó Deus de Israel, nós cremos, Pai. Ó Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, nós cremos. E nós tomamos posse aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Toca no coração dos pastores e pastoras dessa casa. Obreiros, Pai. Irmãos. Oh Senhor, como é difícil os irmãos romperem, Pai. Culto da família, Senhor. E o inimigo às vezes consegue dividir as nossas casas, nossos filhos. Não deixa isso acontecer, Pai. Não deixa, Espírito Santo. Não deixa. O diabo tem raiva de ver a nossa família germinando, Pai, a semente progredindo. Abençoa os obreiros dessa igreja, irmãos, famílias. Prepara uma semana abençoada para nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Olha para cá. Olha para cá. Irmão, o diabo ele está fazendo de tudo para arrancar propósito de pessoas aqui. E o diabo vai fazer de tudo, irmão. Cuidado, vigia. Vigia dentro da tua casa. Vigia no teu trabalho, Pai. Vigia na rua. Vigia naquilo que você vai falar. Porque o diabo vai catar tudo para tentar tirar a semente. Porque ele sabe que se a semente germinar, ninguém te para, Pai. Ele sabe que se começar a florescer o propósito de Deus na tua vida, os ambientes já não te caberão mais. Sabe, Miquel? A semente ela vai brotar, irmão. Deus vai germinar, vai dar fruto, Mari. Sabe? E vai ter conversas que
não vai mais sair da sua boca. Sabe? Vai ter palavras que você não vai mais proferir. Porque antes de você falar, você vai dizer assim, vai afetar a semente. Ei, calamarassúria. Receba o abraço do Espírito Santo, Mariana, agora em nome de Jesus. O diabo não é uma vez nem duas que tenta arrancar semente do teu coração, mas o Senhor está dizendo, eu te abraço agora. Te ajudarei a cuidar dessa semente, mulher. Que da sua boca saiam palavras de proteção à semente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, saia dessa noite sabendo que você carrega uma semente. Amém? Olha aqui para mim. Você carrega uma semente. O salmista vai dizer assim, pastor Claudinei: aquele que carrega o quê? A preciosa, andando e chorando, voltará com os seus molhos, sorrindo em alegria. Olha para cá. Aquele que carrega o quê? O quê? A preciosa semente. Precioso não sou eu, mas o que eu estou carregando. Você entendeu que a raiva do diabo é arrancar o propósito? Porque é precioso que você carrega. Não sou eu, meu amigo, precioso. Não é o pastor da igreja, mas o que o pastor da igreja está carregando. Entendeu, pastor? É o que você carrega que é precioso. O diabo afeta para tentar arrancar a preciosidade da semente que está dentro. Essa é a fúria do diabo. Coloca a mão no teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Essa preciosidade que nós carregamos, ainda que o diabo lute e nos custe amizade, nos custe ambientes que nós não vamos mais pisar, coisas, amigos que entre aspas eram amigos, mas não eram, coisas que vão comprometer a semente. Eu libero essa palavra agora para dar bênção para a tua igreja. Não deixa o diabo tocar na preciosidade do nosso ser, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, você pode aplaudir a Jesus por essa palavra. Queridos, que Deus abençoe. Quarta-feira nós estamos aqui, quarta-feira da graça. Eu acho que acredito que não tenha visto só isso, né? Quarta-feira da graça nós estaremos aqui. Então segunda-feira agora a gente não vai ter a aula também, porque daí o que acontece? Fica para a próxima segunda. Segunda-feira a gente vai juntar todos os irmãos. Quem quiser ir aqui para juntar os carros, para a gente ir no monte e orar pelo nosso projetando a caixinha que já tirei dali, que está ali, que finalizou. Beleza? A gente vai estar subindo o monte para orar. Então, pastor, eu quero ir. Vai ser o máximo uma horinha de oração. A gente vai subir no monte das 9 às 10. Então, a gente tem que estar aqui na igreja. Às vezes não sai. A gente tem que estar aqui na igreja, né? 8h40 no máximo, para a gente subir para o monte segunda-feira para orar. Beleza, irmãos? Quem vai para o monte diz amém. Ô glória, vai ferver o negócio. Sendo nas suas mãos que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo. Só a igreja que ouviu a palavra, a semente, guardou no coração, guardou no lugar de honra, vai dizer: Evangelho puro, nosso destino, viva! Deus abençoe a todos. Dá um abraço nesse crente, convida ele para quarta-feira da graça, e vai ser forte aqui, irmão.